Oi, gente, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou Diego Heller, sou terapeuta, psicanalista e hoje eu vou falar com você sobre transferência na terapia. O Freud, ele falava que só existe análise. Ah, eu tô aqui na rede, tá? Tô na rede, então eu vou dar uma balançada de vez em quando. Não se assuste. O Freud falava que só existe análise quando existe transferência. Então, antes de eu conhecer a psicanálise, eu achava que transferência era uma coisa ruim, era um problema, né? E o que que é a transferência? Transferência é, por exemplo, o paciente, ele transfere para o analista algo que ele já viveu, algum desejo, alguma falta, alguma questão da vida, né? Eu vou trazer aqui numa linguagem bem, acho que fácil de a gente compreender, porque essa linguagem toda que envolve a psicanálise, ela é bem complicada, ela é bem acadêmica, né? Bem teórica, então eu acho importante trazê-la para o dia a dia, para a gente conseguir compreender na prática como funciona isso. Então, a transferência, ela é esse conceito, né, de transferir para o outro algo que eu já vivi na minha vida. Então, vamos supor que na relação com meu pai, eu tinha um distanciamento muito grande, eu não era próximo, eu me sentia um pouco rejeitado, um pouco abandonado. Então, essa relação que eu tive, ou que eu tenho com meu pai, eu posso transferir para outra pessoa. Então eu vejo a outra pessoa, eu me relaciono com uma outra pessoa que não é o meu pai, e eu coloco nessa relação, eu transfiro para essa relação a mesma coisa que eu vivi ou vivo com meu pai. Então é natural que determinadas pessoas com determinadas características eu acabe me sentindo distante, me sentindo abandonado também, e na verdade aquilo nem está acontecendo. É apenas um mecanismo, né? É apenas uma transferência que está acontecendo. A transferência ela é diferente, a gente pode até confundir, mas ela é diferente do conceito de projeção. Então, primeiro eu vou falar da transferência, em seguida já vou explicar o que é a projeção, que também se fala muito isso, né? Ah, o fulano está projetando, a Maria está projetando no seu marido, no João, o seu pai. Então, ela projeta o pai no João. Será que ela projeta ou será que ela transfere? Há uma diferença bem importante, bem significativa entre esses dois conceitos. Então, a transferência é isso que eu acabei de falar. Então, por exemplo, eu como analista, eu já sei que no processo de análise da minha paciente, ela vai transferir para mim coisas que ela já viveu. Relações, expectativas, emoções, pensamentos, em relação ao que ela viveu com o pai, com a mãe, com o marido. Então, por isso também é comum falar, por exemplo, que o paciente pode se apaixonar pelo analista, pode achar que ama o analista. Isso é uma transferência. Ela não está apaixonada pelo analista, ela não ama o seu psicanalista, ela está transferindo aquilo. Ela está colocando nele algo que ela já viveu. A mesma coisa pode acontecer com a raiva. Então, a paciente, por algum motivo, ela começa a sentir raiva do seu analista. Essa raiva também faz parte da transferência. É a raiva que ela já sentiu de outra pessoa, geralmente lá na infância, na primeira infância. A raiva do pai, a raiva que ela sentiu pela mãe, a sensação de ser invisível. Às vezes, ela vai transferir para o seu analista, ela vai colocá-lo num lugar de quem sabe muito, ou de quem acolhe muito bem. Isso também é transferência. Ela está transferindo para o analista algo que ela já viveu numa relação onde ela se sentiu acolhida. Então ela tá, é como se ela enxergasse no analista alguém que já passou pela vida dela. Então a análise só acontece quando existe transferência. Isso não é ruim. Alguém pode assistir esse vídeo e pensar, mas isso é estranho, né? Porque como que a pessoa vai se curar
dos conflitos internos dela, se ela fica sempre transferindo para o analista. Essa é a função da análise. E por isso que não é fácil a função de analista, de psicanalista, porque o nosso papel, o papel profissional, ético, é sustentar essa transferência. Eu preciso estar numa postura de quem sustenta a transferência da minha paciente. Então, ela pode me amar, ela pode me odiar, ela pode ver em mim algo admirável, e eu tenho que estar ali sustentando isso. Porque é nessa minha sustentação que a análise acontece. É como se eu fosse quase que um espelho. E é isso, né? O analista ele vai ter muito essa função de espelho. Eu sou um espelho da Maria, que é a minha paciente. Ela vai transferir para mim e ela vai poder, a partir dessa transferência, a partir das minhas perguntas, dos meus cortes analíticos, enfim, a partir das nossas trocas analíticas, ela vai poder enxergar o que está dentro dela. Então ela transfere para mim, eu sustento essa transferência e ela pode olhar para as relações, para esses vínculos profundos que estão dentro dela e que ainda não foram bem elaborados, organizados. A projeção, por sua vez, é algo bem diferente da transferência, porque a transferência é eu transfiro para o outro algo que eu já vivi, uma relação. É como se eu visse no meu analista o meu pai. Então, eu fiz uma transferência, tá? E a transferência acontece em outras relações, relações de amizade, relações de trabalho, a gente está sempre transferindo. A, a projeção é diferente, porque a projeção é tipo assim: vamos pensar que eu sou casado, eu tenho meu marido, isso é verdade, eu tenho mesmo meu marido, Murilo. E aí, eu projeto no Murilo algo que é meu. Por exemplo, eu digo assim: ô Murilo, ou eu penso, ou eu falo, né, Murilo, tu é tão egoísta, né? Olha o que tu acabou de falar, como essa tua fala mostra o teu egoísmo. Isso é uma projeção, porque provavelmente esse egoísmo que eu estou enxergando nele é meu e não dele. Então eu estou projetando algo que eu reprovo em mim. Eu não me considero uma pessoa egoísta. Eu não me acho invejoso. Eu não me acho raivoso. Eu não me acho julgador. E aí, quando eu enxergo isso em outra pessoa, eu projeto o que eu nego em mim na outra pessoa. Então, por exemplo, eu sou invejoso, mas eu não aceito que eu sou invejoso. E aí eu vejo um amigo tendo inveja, manifestando a inveja dele em relação a alguma coisa. E aí aquilo bate em mim, aquilo me incomoda. Nossa, como o Joãozinho ele tá invejoso. Meu Deus, ele gostaria de ter a vida do fulano e aquilo me incomoda. Aquilo pode ser uma projeção minha. A inveja, na verdade, é a minha. E quando eu reconheço a minha inveja no outro, manifestada na vida do outro, aquilo ressoa comigo, me incomoda. Então, eu estou projetando o que é meu no outro. Isso acontece muito em relacionamento amoroso. A gente acaba se incomodando com várias características do nosso parceiro ou parceira que são características nossas. Por exemplo, eu sou extremamente controlador, mas quando eu vejo meu marido sendo um pouco controlador, aquilo me irrita, aquilo me incomoda, eu me descabelo, eu xingo, eu não aceito ele ser tão controlador comigo, mas na verdade aquele controle que eu tô vendo nele é meu. É o controle que eu não aceito que eu também tenho. E às vezes eu tenho muito mais do que ele. Então veja, os nossos conflitos de relacionamento amoroso, eles estão muito ligados a esse conceito de projeção. O que eu não aceito em mim, eu vou ver no outro e eu vou me incomodar. Aqui. Então, veja, praticamente todos os nossos conflitos, as nossas brigas com as pessoas, mesmo que sejam brigas internas, qual é aquele incômodo que você tem com seu chefe, por exemplo? Ai, meu chefe cobra demais, meu chefe é muito controlador, meu chefe é muito exigente.
Será que não é uma projeção? Será que você não é exigente? Será que você não se cobra muito? Será que você não é muito perfeccionista? Será que você, se tivesse funcionários, você não ia cobrar um montão esses funcionários também? E aí você está projetando essas características no seu chefe, e aí ressoa com você, e você se enxerga nele, e aí te incomoda, eu quero mudar de trabalho, porque eu não aguento esse chefe. Por que eu não aguento esse chefe? Porque tem projeção. Então, tem momentos que a gente vai identificar que tem transferência e projeção, tem momentos que vai ter só a transferência, tem momentos que vai ter só a projeção, mas veja que há uma grande diferença entre uma coisa e outra. A transferência, eu estou transferindo para o outro, é como se eu dissesse que o meu marido agora ele é meu pai, então eu transferi. Tudo que eu sentia pelo meu pai, agora eu estou sentindo pelo meu marido, tá? Então, eu transfiro para o outro algo que eu vivi ou que eu senti em relação a alguém do meu passado. A projeção, não. O que eu nego em mim, eu vejo no outro. E geralmente aquilo me incomoda. Porque eu nego a minha raiva, o meu controle, a minha inveja, a minha. Vou dar um exemplo aqui que é real, tá? Nossa, isso aqui vai deixar bem claro o que é a projeção. Tava agora mesmo, antes de gravar esse vídeo aqui para vocês no YouTube, eu tava falando pro Murilo assim, como a gente libera dopamina quando a gente produz um conteúdo para a internet e esse conteúdo ele reverbera, né? As pessoas comentam, criticam ou elogiam, não importa, mas quando gera um burburinho, isso gera muita dopamina, né? Aquele hormônio assim do prazer, um prazer muito imediato, prazer rápido. Assim, nossa, eu tô sem gerar nenhum burburinho na internet e às vezes eu me forço a criar um conteúdo novo, não porque eu tô com vontade, mas para tentar gerar um burburinho, um movimento, para gerar dopamina para mim. Para eu ficar engajado com aquilo dali. E eu falei, nossa, como nós, e aí eu, né? Como eu, falei nós, porque tem muita gente que vive a mesma coisa. Como eu fico, às vezes, dependente dessa dopamina barata, né? Eu preciso gerar um conteúdo para eu ficar envolvido com aquilo, para aparecer, para eu sentir que eu existo. Se eu não postei nada, se eu não apareci, se eu não compartilhei um vídeo, se eu não trouxe uma reflexão, parece que eu não existo, não há vida. Isso é tão doentio, é tão doentio, né? Eu tô falando de mim, mas eu tenho certeza que alguém vai se identificar. É tão doentio observar que a humanidade hoje, em tempos de redes sociais, está vivendo isso, né? Se eu não posto, eu não existo. Se alguém não comenta, eu não sou reconhecido. E isso é uma fantasia que precisa ser atravessada, né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando eu vejo alguém que está caçando like, sabe, a busca pelo like, a pessoa quer o reconhecimento, quer o comentário e tal, quando eu vejo isso, e é muito fácil reconhecer isso em alguém, isso me incomoda de alguma forma, me dá vontade de falar para a pessoa, pessoa, vem cá, você não precisa disso, você é boa independente disso, tá? Não precisa esperar por esse reconhecimento. Mas por que que isso me incomoda? Porque é uma projeção minha, porque eu também fico vulnerável a isso, também tenho essa dependência da rede social. Então isso é uma transferência ou uma projeção? Uma projeção, porque eu nego isso em mim. Então eu reconheço isso no outro, a busca pelo like, eu vejo no outro e aí aquilo me gera algum desconforto. Por isso é uma projeção, não é uma transferência. Eu não estou transferindo a relação do meu pai naquela pessoa, a relação com a minha mãe, a relação com os meus irmãos. Não. Eu estou projetando algo que eu não aceito em mim. Eu não aceito ser um analista que está aqui caçando like nas redes sociais, que quer ser reconhecido através dos comentários. Eu não aceito. Então, quando eu vejo em alguém, me gera um desconforto, porque aquilo não é da pessoa apenas, é meu. E aí eu estou projetando. E isso acontece muito nas nossas relações em geral, né? Achei muito interessante, assim, observar a diferença de transferência e projeção, não só para quem é terapeuta, mas para todas as pessoas em geral, porque em todas as nossas relações vai haver transferência e ou projeção. Então veja, se algo te incomoda, veja se ali não tem uma projeção de algo que você está negando em si. Ambiente de trabalho, isso acontece diariamente. A fulana me incomoda.
o que está sendo projetado na fulana, o que ela mostra nela e que você não aceita em você. Projeção. Espero que esse vídeo aqui seja contribuição. Me vulnerabilizei super, sou sim um caçador de likes. E quanto mais a gente reconhece é, as sombras ou as nossas características, mais leve vai ficando. A psicanálise é muito sobre isso, permitir que a fala traga livremente. Então, para mim, gravar vídeos aqui faz parte um pouco da minha autoanálise, né? Porque você que está aqui, ou essa câmera, ela está sustentando a minha transferência. Veja, quando eu digo, gente, sou um caçador de like, eu projeto, quando eu vejo uma pessoa caçando like, me incomoda, porque eu gostaria de dizer que ela não precisa disso, mas é porque é uma transferência, desculpa, é uma projeção. Eu não aceito em mim, então eu vejo isso no outro e me incomoda. Então aqui, quando eu gravo um vídeo, por exemplo, você, né, ou a câmera, está sustentando a minha transferência. É como se eu tivesse agora falando assim: eu gostaria de ter sido reconhecido pelo meu pai e não fui do jeito que eu gostaria. Ou seja, meu inconsciente acabou de falar. Qual é o meu desejo? O meu desejo, o desejo do Diego era ter o reconhecimento do pai. Então hoje o Diego busca o reconhecimento das pessoas e se utiliza das redes sociais para receber esse reconhecimento. Isso é tão barato, é uma dopamina tão barata que isso não sustenta nada. Por que não sustenta nada? Porque eu não vou me sentir satisfeito. Mesmo que eu tenha 1 milhão de seguidores e 1 milhão de comentários, isso nunca vai me satisfazer. Porque, na verdade, tirando a fantasia, a realidade é que eu busco reconhecimento lá, na primeira infância. Isso aqui é apenas uma projeção e transferência, porque agora eu embolei tudo para você ver como a gente mistura, como a gente transfere e a gente projeta. Então, na realidade, no processo analítico, eu busco esse reconhecimento, por exemplo, do meu pai ou da minha mãe. E hoje manifesto na fase adulta essa mesma busca nos likes, por exemplo. Ufa, foi uma super análise. Poucos minutos, mas uma mega sessão de análise. Eu espero que seja contribuição para você essa reflexão aqui, tá bom? Beijo no seu coração, gratidão e até o próximo vídeo.